A você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje, porque chamou atenção o noticiário. Vamos lá, primeiramente, ação e reação. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar da reforma da Previdência. Durante a tarde, aí o ministro da Economia falou que faltam apenas 48 votos para se conseguir a maioria de 308 votos na Câmara para aprovar a reforma. E tudo isso teve repercussão imediata no mercado. Bolsonaro defendeu a Previdência, a Bolsa subiu, mas depois de uma semana de valorização, o dólar recuou, embora hoje um dólar menor não signifique que o dólar ficou menos do que o real do ponto de vista de valorização. Na verdade, ele agregou valor durante a semana em relação ao real, apesar de termos apenas 3 dias úteis nessa semana. Contrapartida, o governador de São Paulo, o João Dória, disse que vai incentivar o setor automotivo do Estado, mas vai exigir contrapartida das empresas, como, por exemplo, manutenção de empregos, pesquisa, lançamentos nas montadoras aqui no Estado. A gente fala disso daqui a pouquinho. E defasagem salarial, hoje é o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março. Uma pesquisa do IBGE referente ao ano passado mostra que as mulheres ainda ganham menos do que os homens, mesmo às vezes quando tem cargos e ocupações semelhantes ou mesmo iguais dentro da empresa. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Foi imediata e ligeira a reação do Ibovespa aqui em São Paulo durante as negociações do dia, nesta sexta-feira, às declarações do governo sobre a reforma da Previdência. Na verdade, nós tivemos uma sucessão de informações sobre a reforma da Previdência que jogou para fora, jogou de lado aquele marasmo que estava deixando os investidores desesperados e sem nenhuma informação, sem nenhum rumo. Nós tivemos o carnaval, é verdade, mas no final da semana passada também nós não tivemos declarações mais enfáticas sobre a reforma da Previdência, desde quarta, quinta-feira da semana passada. Na própria quarta-feira não houve grandes avanços, aí sim, ontem o presidente Jair Bolsonaro, no final da sessão, voltou a falar sobre a reforma da Previdência, a Bolsa inverteu, estava caindo, voltou a subir. Hoje de manhã voltou a falar, inclusive defendeu a reforma da Previdência, disse que não se pode levar um ano para aprovar uma reforma da Previdência, que espera fazer essa reforma agora, neste primeiro semestre. Durante a tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi mais enfático ainda. Ele disse que nas contas do Ministério da Economia, do governo, faltam 48 votos na Câmara para se atingir os 308 votos, ou seja, os 3/5 para se aprovar uma reforma à Constituição. A reforma da Previdência é uma proposta de emenda à Constituição, então precisa exatamente de maioria qualificada. A qualificada são 3/5 dos 513 deputados. Bom, diante disso tudo, obviamente que durante a tarde a Bolsa já estava se recuperando, o cenário internacional não era muito positivo, há toda uma expectativa de crescimento menor do mundo, os números chineses e americanos. Os americanos hoje divulgaram o relatório de emprego e os Estados Unidos geraram apenas 20 mil empregos no mês de fevereiro, o que demonstra a possibilidade de um crescimento cada vez menor. Conforme a gente tem comunicado aqui, vários órgãos internacionais têm falado sobre que o mundo vai crescer menos este ano. Tudo isso, obviamente, contamina as bolsas pelo mundo inteiro. Não era diferente aqui no Brasil, mas aí o noticiário doméstico, ou seja, o empenho do governo em voltar a falar sobre reforma da Previdência, reformas estruturais, deixando os outros assuntos de lado, isso fez com que o mercado reagisse, os investidores reagissem. Some-se a isso também Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que disse que na quarta-feira da próxima semana vai instalar a Comissão de Constituição e Justiça, que é exatamente o primeiro passo para poder andar, para poder fazer andar o trâmite da reforma da Previdência na Câmara, no Congresso especificamente. Bom, vamos lá primeiramente as declarações do presidente Jair Bolsonaro hoje sobre a questão da reforma da Previdência. Acompanhe. Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo. Tá?
que nós estamos buscando os parlamentares, apelando por espírito patriótico deles, que o Brasil, né, é um país que, se continuar sem reformas, a tendência nossa realmente é chegar aí à beira do caos e não queremos isso. Então essa é a política, essa é a forma que nós estamos nos aproximando do parlamento brasileiro. Não pode levar um ano para aprovar uma reforma, né? Nós aqui vamos fazer tudo para que ela não seja desidratada, mas respeitamos a autonomia do parlamento se alguma mudança for feita. É o interesse de todos, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre também, de muitos parlamentares. Sabemos que em algum aspecto é uma medida amarga, mas é uma resposta que temos que dar de uma política, né, sem muita responsabilidade, que foi feita ao longo dos últimos anos. E tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício nessa reforma. A nossa reforma não depende de proposta e emenda na Constituição, é muito fácil, né? Pode chegar lá e uma semana na Câmara, uma semana no Senado e está solucionada a questão. Então, os militares vão também participar da reforma da Previdência, ninguém ficará de fora dela. Bom, ao que tudo indica, o governo parece que acertou a comunicação em relação à reforma da Previdência. Você se lembra tempos atrás, quando durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, mesmo antes de qualquer reclamação por parte da Câmara, até porque o processo sequer está andando na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça só vai ser instalada na semana que vem, ele chegou, inclusive, a sugerir uma possibilidade de mudança de 62 anos para mulheres baixar para 60. Aquilo tudo foi uma comunicação que foi entendida pelos investidores de uma maneira muito ruim, ou seja, o governo já estaria cedendo num projeto de reforma da Previdência feita pelo Ministério da Economia, que foi muito bem recebido. Ou seja, de uma proposta mais aguda, mais severa, mais dura, de mais longo prazo para a reforma da Previdência. Vamos lá. Agora não. Agora nós tivemos o governo, o próprio presidente fez menção a ele e não falou em nenhum ponto. Disse que, claro, há uma autonomia do Congresso, que ele pode aperfeiçoar a reforma, mas ele mesmo não entregou nenhuma outra possibilidade. Ou seja, demonstra claramente que houve, digamos, um acordo dentro do governo para ter uma proposta, um discurso único em relação à reforma da Previdência. Mas o que chamou bastante atenção e o principal foi que o governo voltou a defender a reforma da Previdência, voltou a falar no assunto, é o assunto das reformas estruturantes. Esse é um discurso do ministro Paulo Guedes, que veio lá da campanha, e foi o discurso durante a campanha de que é preciso reformar o Estado brasileiro, e que era exatamente isso, por essa razão que o presidente foi eleito, e era isso que os investidores estavam esperando. Uma postura mais forte, mais intensa do governo na reforma da Previdência foi o que aconteceu. De manhã falou sobre o assunto o presidente Jair Bolsonaro, nós ouvimos as declarações, depois Rodrigo Maia voltou a falar sobre o assunto e disse que vai instalar na quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça, e durante a tarde, aí sim que a Bolsa teve uma alta expressiva, porque o ministro da Economia, inclusive, deu números. Além de ele dizer que vai fazer o melhor dele para aprovar a reforma, ele fez uma conta. Ele disse que faltam 48 votos para os 308, ou seja, para ter a maioria para fazer a aprovação na Câmara. Só para lembrar da reforma da Previdência, qualquer proposta de emenda à Constituição precisa de 308 votos na Câmara. E são 2 turnos de votação. Depois da Comissão de Constituição e Justiça, tem ainda 2 votações na Câmara para depois ir para o Senado. Então, esses 308 votos fazem todo sentido se o governo ter. Se não tiver esses 308 votos, a situação fica ruim. O que dá uma ideia de que o governo também está trabalhando a própria base para ter essa votação, para ter essa proposta de emenda à Constituição aprovada na Câmara. Vamos dar uma olhadinha no mercado. O mercado, obviamente, teve uma reação no meio da tarde, quando saiu a notícia de Paulo Guedes, dessa entrevista que ele concedeu exclusiva ao jornal Estado de São Paulo. A alta foi de 1,09% na Bolsa hoje, a 95.364 pontos. Nós começamos a semana em baixo, na semana passada também, mas com tudo isso, o Ibovespa terminou a semana com uma alta de 0,8%. Hoje, 1,09%, o que fez puxar justamente essa alta do Ibovespa na semana de 0,8%. Vamos entender algumas ações? As ações da Petrobras hoje com uma queda de 0,41%, Banco do Brasil 0,39%, aqui está o peso pesado do Ibovespa, as ações que mais têm peso no Ibovespa. Vale com uma alta expressiva de 3,55%. Aqui o mercado ainda está, digamos, dando repercussão ao afastamento de vários diretores da empresa, ou seja, uma nova administração para justamente resolver os problemas depois do caso de Brumadinho. Bradesco alta de 1,29% e Itaú 0,99%.
Só uma nota sobre Petrobras aqui, a agência Fitch divulgou hoje o rating e manteve em BB-, ou seja, a classificação se manteve em relação à Petrobras, as notas de crédito da empresa no mercado internacional. Isso quer dizer claramente que não houve nenhuma novidade e a agência explica o porquê. Que, na verdade, a Petrobras é uma estatal, está muito ancorada no Estado. Segundo a agência, pode haver intervenção, é exatamente tudo que o governo nega que vai fazer, mas que houve na história recente da Petrobras. Então, obviamente, essa pelo menos foi a posição da agência Fitch em relação à Petrobras. Vamos seguir agora para a gente dar uma olhadinha aqui no dólar comercial, que hoje teve uma queda. É uma queda bem-vinda, levando-se em conta que o dólar estava disparando de novo. Mas ainda tivemos essas notícias todas em relação à reforma da Previdência, a queda hoje de 0,37% a R$ 3,87. O dólar bateu na máxima R$ 3,90 de novo hoje. E na semana, o dólar subiu e subiu bastante. A valorização do dólar nesses 3 últimos dias, ou seja, quarta, quinta e sexta, foi de 2,4%. A gente estava falando de um dólar abaixo de 3,80, 3,75, 3,76. Nós tivemos uma alta impressionante durante a semana, importante, de 3,87% no dólar. Vamos lá, falar agora sobre uma outra notícia importante, porque a gente está falando sobre emprego e o momento da indústria no país. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que o Estado vai conceder, sim, incentivos à indústria automotiva, que teve 2 notícias recentes, reclamações da GM da condição hoje do mercado brasileiro, que ela não estaria tendo lucro e, portanto, estava pensando em fechar as unidades no Brasil, e também da Ford, que já anunciou o fechamento da fábrica de São Bernardo, a fábrica de caminhões em São Bernardo. A Vanessa Casarinho tem mais informações porque o governador de São Paulo disse que vai ter incentivo, mas tem contrapartida, ou seja, as empresas recebem recursos, ou seja, redução de impostos, mas vão ter que oferecer alguma coisa a mais. A Vanessa tem os detalhes aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Entre as medidas do pacote de incentivo fiscal do governo de São Paulo está um desconto no recolhimento do INSS, do ICMS, de até 25%. Esse abatimento no imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços está condicionado, como você disse. As montadoras vão ter de investir mais de R$1 bilhão e criar pelo menos 400 postos de trabalho para terem direito ao benefício. O investimento tem de ser feito integralmente aqui no estado de São Paulo, na expansão de unidades industriais ou no desenvolvimento de novos produtos. De acordo com o governo do estado, a escala é gradativa. Os incentivos vão aumentando conforme forem crescendo os investimentos e os descontos vão ser concedidos depois que os investimentos tiverem sido realizados. São Paulo tem hoje 13 empresas do setor automotivo, num total de 29 fábricas. O pacote é lançado 17 dias depois de a Ford ter anunciado o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, a unidade mais antiga da empresa no Brasil. A planta tem em torno de 3.000 funcionários e 2.000 podem perder o emprego com a saída da montadora. O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que 3 empresas interessadas na compra da fábrica se comprometeram a preservar a planta e os empregos e que todas elas são do setor automotivo. Essas empresas podem se beneficiar do pacote se a compra for concluída. A Ford de São Bernardo produz principalmente caminhões. No ano passado, a montadora vendeu aqui no Brasil mais de 9.300 caminhões. As concorrentes venderam mais. A Volks comercializou mais de 20.200 e a Mercedes mais de 21.100 caminhões, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Só fazendo uma correção nas ações que nós divulgamos há pouco. Na verdade, houve uma inversão aqui. O Banco do Brasil cresceu 3,51% hoje, teve valorização de 3,51%. E a Vale, que eu tinha falado de uma valorização acima de 3, na verdade, ficou praticamente estável, com uma oscilação negativa de 0,02%. Bom, vamos seguir, porque hoje o Banco Central divulgou o saldo da poupança no Brasil e teve mais saques do que depósitos no mês de fevereiro. Vamos lá. Em fevereiro, para você ter uma ideia, o tanto de saques foi esse aqui, chegou a 4 bilhões os saques na poupança. O saldo ficou negativo, ou seja, mais saques do que depósitos, o saldo ficou negativo em 2.834 milhões de reais. Ou seja, começo de ano, as pessoas têm conta para pagar, o mercado de trabalho ainda está difícil, ou seja, quem tem alguma poupança está retirando dinheiro. Aliás, uma dica, se você tem dinheiro na poupança e precisa pagar alguma coisa e não tem dinheiro, retire o dinheiro da poupança, não faça empréstimo. A poupança é uma aplicação segura, que tem uma rentabilidade boa, levando-se em conta uma série de outras coisas, mas enfim,
qualquer juro que você pagar em qualquer empréstimo vai ser absurdamente maior o rendimento da poupança. Então, por uma questão meramente matemática, o que as pessoas estão fazendo é exatamente isso. Melhor do que emprestar dinheiro de alguém, se você tem dinheiro na poupança, retira o dinheiro da poupança, porque você, obviamente, está levando uma vantagem aí. Então, vamos lá. No bimestre, se a gente pegar janeiro e fevereiro, nós tivemos 15 bilhões de saques, 15 bilhões de reais em saques. Vamos fazer um comparativo com o mesmo bimestre do ano passado. No mesmo bimestre, em 2018, foram quase 6 bilhões. Agora, 15 bilhões. Estamos falando de 3 vezes mais, o que demonstra que a economia ainda está difícil, a situação ainda está difícil, as pessoas estão recorrendo às próprias economias para conseguir dar solvência às contas próprias, ou seja, ao dia a dia, aos gastos que tem. Bom, vamos falar sobre otimismo, porque finalmente, depois de uma situação bastante delicada nos últimos anos, agora os empresários no Rio de Janeiro estão confiantes de uma melhora na economia no estado. O Maurício de Almeida está conosco no Rio e tem detalhes dessa pesquisa que foi feita pela FEComércio. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, depois de anos difíceis para a economia do Rio, por causa da falência do estado, provocada pela corrupção, 2019 começa com a promessa de que os momentos ruins vão fazer parte do passado. Pelo menos os empresários estão confiantes de que o pior realmente já passou. A pesquisa da FEComércio revelou que para 58,7% dos entrevistados, a economia do estado do Rio vai melhorar nos próximos 3 meses. Com o cenário econômico nacional, o otimismo é ainda maior e atinge 59,7% dos empresários fluminenses. Um dos motivos para esta confiança está na expectativa de que a renda da população vai aumentar. Em relação ao faturamento, 54,6% dos entrevistados acreditam que vão ter mais lucros no próximo trimestre. Em relação à situação financeira das empresas de forma geral, há otimismo para 45,3% dos entrevistados. O resultado desse bom momento deve ser a geração de novos empregos, já que 47% dos empresários disseram que o desemprego deve cair e 17,6% afirmaram que vão contratar novos funcionários até o fim de maio. A pesquisa da FEComércio foi realizada com 506 empresários do comércio de bens, serviços e turismo aqui do estado do Rio de Janeiro. Piotr. Obrigado, Maurício. Bom, hoje, durante a manhã, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, participou do evento internacional Ring the Bell for Gender Equality, ou seja, toque a campainha para promover a igualdade de gênero no mercado de trabalho. E nós tivemos, inclusive, o toque da campainha aqui, que você vai acompanhar nas imagens aí. A iniciativa contou com a participação de 68 bolsas pelo mundo. O toque da campainha é um símbolo no mercado financeiro para a entrada de novas empresas na Bolsa. Hoje, o toque foi para promover a conscientização da necessidade de igualarem oportunidades para mulheres o mercado de trabalho, ou seja, o acesso ao mercado de trabalho e a cargos de comando e nos conselhos das empresas também. Aliás, sobre mercado de trabalho para mulheres, o IBGE divulgou hoje uma pesquisa referente ao ano passado. Nós temos alguns números aqui. Para você ter uma ideia, em 2018, o salário da mulher em relação ao do homem ficou em 79,5%. Ou seja, a mulher ganhou menos que 80% do que ganhou o homem. Nós estamos falando de rendimentos. Se a gente pegar por hora, a mulher teve R$13 por hora e o homem 14,2%. Aqui a diferença é de 91%, ou seja, a mulher ganhou 91% mais ou menos do que ganhou o homem. Só que aí vem a história das horas trabalhadas e da jornada doméstica da mulher. As mulheres trabalharam, por exemplo, na verdade é o contrário, as mulheres trabalharam 37 horas por semana e os homens 42 horas por semana. Vamos seguir. Por ocupação, as mulheres, serviços domésticos, por exemplo, 95% é ocupado por mulheres. Professores de ensino fundamental, ou seja, a primeira infância ali, 84% das professoras, né, são professoras, ou seja, são mulheres. Diretores e gerentes de empresas, aí as mulheres ocupam menos que a metade, 41,8%. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse dado ocupação em renda. Mesmo diretores e gerentes, que a gente mostrou quase 42% são mulheres, o salário delas também é menor. Ou seja, estão em cargos de chefia, ali em cargos de comando, mas elas recebem 71% do que recebe o homem ocupando a mesma função. E profissionais das ciências intelectuais, aí a mulher tem preponderância. São 63% dos postos de trabalho ocupados por mulheres. Mas o rendimento das mulheres também é menor do que o dos homens. É 64,8% de um homem ocupando a mesma posição.
Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais aqui sobre a declaração do imposto de renda. Eu espero você. Já de volta com o cenário econômico para falar sobre declaração do imposto de renda. É até o dia 30 de abril, mas começou ontem, 7 de março. A Janaína Soares, que é gestora em contabilidade, que é a contadora, está conosco aqui. Janaína, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, teve muita alteração em relação ao ano passado nas regras da prestação de contas com o fisco, ou seja, de prestar informações com a declaração do imposto de renda? Tá, não foram muitas alterações, né? A Receita pegou bastante na questão de aquisição de imóveis, né? Hoje a gente precisa detalhar todas as informações precisam ser detalhadas, né? Desde de matrícula de imóvel até registro do cartório, né? O valor, a metragem do imóvel precisa ser detalhada. Isso, né? Tudo não era exigido até o ano passado? Não, até o ano passado não. A gente tinha o campo da informação, né? Ela já deu essa informação para a gente no ano passado para a gente se regularizar, né? Porque tem imóveis antigos, né? Que não tem essas informações. Claro. Né? Então, a partir desse ano é obrigatório. Então, sem essas informações, a Receita Federal ela barra a declaração. Ela não deixa a gente fazer a entrega. Tá? Então, esse é um ponto, né? Que eu acho que é o vilão da Receita Federal esse ano, né? Foi essa obrigatoriedade no detalhamento das aquisições dos imóveis. Quer dizer, quem adquiriu vai ter que ter todos os dados à mão, porque senão a declaração não acontece. Imaginando que muita gente deixa para a última hora... Isso que é o que acontece com todo mundo, né? Isso então é extremamente importante para levar em conta já a partir de agora. Isso. O correto mesmo é a gente pegar a escritura do imóvel, onde, né? obviamente, tem todas as informações. E tem todas as informações detalhadas para a gente poder passar para a declaração, né? Então, o ideal hoje é o proprietário, né? Quem declara, passar a escritura para a pessoa que faz a declaração, né? E com relação a dependentes, que é outra novela... Isso, a dependente também mudou, né? Até o ano passado era obrigatório a partir de 8 anos, né? Esse ano é de 0 a 21 anos. Você tem que declarar um dependente, mesmo que seja uma bebezinha, um bebezinho? que nasceu ano passado, em 2018, você vai declarar o seu imposto, tem que colocar o CPF dele. Então, vamos lá. Dependente, nós estamos falando, isso é extremamente importante. Isso, extremamente importante. A criança tem que ter nascido no ano passado, porque a declaração é referente a 2018. Isso mesmo, correto. Né? E o bebê ele já nasce hoje, na certidão de nascimento, já vem com o CPF dele. Então, de 0 a 21 anos, você tem a obrigação de declarar... Recém-nascido já tem CPF hoje? Já tem CPF. Já nasce... Eu fui andando tirar meu CPF, ou seja, eu tinha, se não me engano, 16 anos, diga-se de passagem. Não, antigamente não tinha esse problema, né? A Receita ela faz isso porque tem gente que acaba colocando dependente que não existe, um filho que não é, né, que não é da pessoa, né? Então, ela está obrigando, esse ano, bebê de 0 a 21 anos tem a obrigação de ter o CPF na declaração. O dependente até 21 anos. Até 21 anos. Mas começa já como bebê, desde que tenha nascido, claro, no ano passado, porque a declaração é sobre isso. Isso mesmo. Então, o bebê já nasce, na certidão de nascimento já vem o número do CPF. Então, já é a sua obrigação de colocar lá na declaração. Até porque a gente vai voltar a falar disso até abril aqui, mas são dois pontos importantes que as pessoas precisam ficar preocupadas, atentas já agora. Quem faz a sua própria declaração é bom já começar, né, a fazer a declaração, monta a declaração, ver todas as informações que o fisco está cobrando esse ano, né, para não ter o problema de chegar no final de abril, né, não conseguir entregar por falta de informação, né. Então, o ideal é a pessoa hoje já pegar a declaração esse final de semana, aproveita o final de semana, já monta a declaração todinha, né, pega as informações, pega aquele documento que está guardado, né, que geralmente são as escrituras, né, e já monta todas as informações, né. O que é declarável, por exemplo, do ponto de vista de abatimento do imposto de renda? Tá, são as despesas com saúde, né, convênio médico, odontológico, um médico particular. Compra de remédio não? Compra de remédio não entra no abatimento do imposto, não. Mesmo em caso de remédios especiais, eu me lembro que isso... A Receita uma vez foi consultada sobre isso e a resposta é não. A resposta é não, eles não deixam abater. É só o convênio médico mesmo, o convênio odontológico, né, e algum médico particular. Estética também não entra na questão de abatimento do imposto de renda. Psicólogo entra? Psicólogo entra. Porque aí nós estamos falando de questões de saúde. Isso, questão de saúde. O que não for cosmético e estético... Não entra. Isso tudo não entra? Não entra. Remédio também não entra, tá? E a escola, né, escola de filhos, faculdade também ela entra, né? Isso também a gente consegue abater do imposto de renda. Escola particular. Escola particular, isso. Mas escola convencional ou, por exemplo, cursos de inglês ou de especialização em alguma coisa? Especializações não, só a escola convencional mesmo. E a faculdade, né? Exatamente, ou seja, do primeiro, do segundo e do terceiro grau da educação de agora, qualquer... curso de inglês, não, esses cursos não.
São específicos. O dele e do dependente, eu suponho. Isso, o dele e do dependente. Da faculdade do menino até 21 anos, até isso 20, entra. Isso, a faculdade a gente consegue declarar até 24 anos, né? O do dependente até 24 anos, com a faculdade a gente consegue declarar. Perfeito. Tá? Janaína, acho que os recados iniciais nós já demos. Sim, a gente são vai os mais voltar a falar sobre preocupantes, isso. Durante esse mês todo e também em abril. Obrigado pela gentileza Nada. da entrevista aqui Prazer, ao Cenário viu? Econômico. Obrigada. Bom, nós já demos alguns avisos importantes de coisas que tiveram alteração, que vão exigir de você, digamos, um cuidado maior e, claro, juntar essas informações para não chegar na última hora e a Receita não aceitar a sua declaração. O que se passar do 30 de abril, sim, gera multa. Ninguém mais posterga essas coisas no país, não. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Bom final de semana. Até segunda.